União, mais a parte de petróleo no mar. Ainda vamos destrinchar isso aí. Por que 12 bilhões? Porque, conforme o senhor já havia me explicado, era a previsão de ganho de royalty dos estados produtores. É aquilo que eles previram nos orçamentos que encaminharam para os seus legislativos. Já evita aquela quebradeira. Exatamente. Que a gente vê a preocupação. Os não produtores disseram, a gente tem uma expectativa de 16 bi, aceitamos abrir mão de 50% se for para um entendimento. A União disse, para fechar minhas contas em 2012, vou precisar aí entre 8,5 e 9 bilhões. Estamos colocando em torno de 8,5. Por quê? Porque tem mais cerca de meio bilhão da União da parte de petróleo em terra que nós não estamos mexendo. Bom, o outro parâmetro, que era uma cobrança especialmente Rio, Espírito Santo, enfim, nós não queremos entrar na divisão pela regra do fundo de participação, porque ela é muito desigual para nós. Então, o que é que nós estamos fazendo? Traduzindo, pegando a chamada projeto do Lula, que está para a área da partilha, tomando ele como uma base para esse entendimento e, ao mesmo tempo, definindo uma alíquota de royalty, uma alíquota de participação especial, também para os produtores. Como assim alíquota de... Um exemplo. Quanto que hoje os municípios produtores recebem de participação especial? 10%. Quanto é que está lá no projeto da partilha? 6%. Bom, cair de 10 para 6 de uma vez... É bastante. Vai quebrar lá o município. O que estão fazendo? Ele começa aqui com 9, em vez de 10, e vai caindo gradativamente até 10 anos depois chegar em 6. Então, o crescimento... É isso, o crescimento de novas áreas de petróleo que vão entrar em processo de extração ano a ano, vai compensar, ela é até maior. Então, nós fizemos então algumas estimativas. Na prática, é como se tivéssemos o seguinte resultado: os produtores que ficam inicialmente com cerca de 12 bilhões vão crescer ano a ano, chegar em 28. A União... Já é uma boa expectativa, né, senador? A União, que começa aqui em torno de 9, vai chegar em 34. E o Fundo Especial, que é o que pertence a todos os estados e municípios, eles começam aqui com 8, né, que são os não produtores, vão crescendo e termina com 37. Por quê? Porque a ideia é exatamente de desconcentrar, tanto puxando mais da União, como de estados que tinham uma grande concentração. Então, esse é o eixo. Além disso, mantém aquela regra. Esse dinheiro vai carimbado para ser aplicado em educação, saúde e um conjunto de outras áreas. Senador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A gente tem visto, por exemplo, que o STF já se manifestou que os critérios de divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, ele é um critério, esses critérios vão ter que ser revistos pelo Congresso, já tem até data marcada para que isso aconteça. Caso contrário, o FPE estará suspenso. Quer dizer, uma coisa bem séria. A gente vê a argumentação da bancada do Rio de Janeiro, explicando que depois da Constituição de 88, que agora completa 23 anos, inclusive, o ICMS da energia elétrica e do petróleo, do combustível, na verdade, ele é arrecadado no local de consumo e não de produção e distribuição. É verdade. Então, tem uma série de questões aí, a gente começa a notar uma série de questões que convergem por uma reflexão sobre o pacto federativo, não é? O que nós estamos fazendo é isso. Na verdade, o Brasil está fazendo, a partir do pré-sal, na minha visão, vamos votar o pré-sal, em seguida vai ter fundo de participação, vai ter comércio eletrônico, vai ter lei Candir, por exemplo. Guerra fiscal, que é uma coisa que tem que ser resolvida. O ICMS no destino. Você sabe quem mais ganha com a implantação de uma regra geral do ICMS no destino? O Rio. Por quê? Porque o Rio é o estado mais consumidor do Brasil. Ou seja, ele produz menos, ele compra alimentos, compra boa parte do que ele consome de outros estados brasileiros. Então, no momento em que é o consumidor carioca que paga o ICMS, é ele que paga o ICMS, na hora que fica no destino, a maior fatia, ele ganha. É verdade que essa alteração da lei do petróleo em 98 se deu numa circunstância em que Rio, principalmente, tinha ficado desequilibrado em mais ou menos R$1 bilhão por conta
não é, da mudança do combustível e da energia para o destino. Bom, ali foi feito o equilíbrio. Foi feito o equilíbrio. Aliás, foi, na verdade, mesmo em participação especial. Sim. É tanto que a participação especial não vem para nenhum outro estado brasileiro. Entendi. E nenhum outro município brasileiro que não sejam os confrontantes, como ficou denominado. Então foi feita uma regra ali para poder dar 80% para o Rio. Na verdade foi isso. Pô, só que naquela época ninguém imaginava que ia ter pressão, volume que ia de produção ter ia ser outros campos, enfim. Bom, além disso, quando você coloca a FPE, o fato é que o fundo de participação vai ter mudança. Vai ter mudança, mas enquanto não tem, ele está constitucionalmente valendo. Então, eu avalio que é uma regra que, na verdade, já vai ser resolvido esse conflito, porque nós vamos fixar para Rio, para Espírito Santo, para os produtores, uma regra que não é essa do FPE e do FPM, para poder não ter nenhuma dúvida. Ou seja, boa vontade para o entendimento tem. E se Deus quiser, nós vamos chegar ao entendimento. E avanço nós já tivemos. Recém-criada a comissão mista, o senhor já chega aqui com mais novidade, né, senador? É verdade. A previsão é de votação, repito. Nós vamos respeitar a posição do Rio, inclusive, mesmo que ele vote contra, mas vamos fazer uma proposta que mesmo perdendo na sua posição, por exemplo, de não mexer na área licitada, não seja uma derrota que desmantele as finanças do Rio e do Espírito Santo. Isso eu garanto que vamos trabalhar e vamos conseguir, se Deus quiser, evitando a votação do veto. Obrigada pela sua presença, senador. Obrigado. A você que nos acompanha também, obrigada pela atenção. Sou Tânia Roman falando para a TV Senado, agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. Se quiser entrar em contato conosco na ligação gratuita 0800 61 2211. Você também pode acessar nossos programas no www.senado.gov.br/TV.